Canal Papa Curvas, o canal oficial da escola Ghost Rider Race School. Meu nome é Glaucus e hoje vamos para o nosso segundo vídeo dos conceitos para que nós podemos entender o funcionamento dos motores. Então vamos lá, hoje é cilindrada, potência e torque. Muito bem, vamos para o nosso conceito aqui no nosso segundo vídeo de cilindradas. Caso você não tenha visto ainda o primeiro vídeo, por favor, volte lá, veja o primeiro vídeo, a descrição vai estar aqui embaixo do nosso vídeo, para que você possa entender melhor essa continuidade nessa nossa trilogia. A cilindrada, o que é cilindrada? Então o pessoal fala normalmente, o motor é 125, 300, 600, 1000, o que isso significa? Bem, a cilindrada nada mais é do que o volume máximo que o cilindro do motor ou os cilindros do motor conseguem admitir aqui dentro. Esse volume é determinado pelo curso do pistão, que é o ponto mais alto e mais baixo que ele desloca, que é conhecido como PMS e PMI. Também pelo diâmetro do cilindro, que com esse conjunto, ponto de curso e diâmetro, nós temos o volume máximo. Quanto maior esse volume, mais ar vai ser admitido para dentro desse motor, mais ar, mais combustível, maior a explosão. Consequentemente, também eu vou aumentar a potência. Normalmente, esses valores de cilindradas são dados em centímetros cúbicos. Então, quando a gente fala o motor é 125 centímetros cúbicos, 300 cilindradas, 300 centímetros cúbicos. Porém, nós podemos transformar esses valores em centímetros cúbicos para litros. Então, por exemplo, uma moto 125 significa que ela tem 125 ml que caberiam dentro do seu cilindro. Como a moto 125 ela é um cilindro, um pistão só, igual o desenho, significa que o curso e o diâmetro dela cabe um volume, se a gente relacionasse como fosse líquido, de 125 ml. 300 cilindradas, normalmente as motos são 1 ou 2 cilindros 300 cilindradas. Se ela for um cilindro, significa que esse volume de 300 ml cabe dentro de um pistão só. Se ela tiver 2 cilindros iguais no desenho, então significa que esse volume vai ser 150 ml de um cilindro, 150 ml em outro cilindro. Então normalmente nossas motos têm um cilindro igual a esse, 2, 3 e 4. O volume total é dado pela quantidade que todos os cilindros assumem. Lembrando que o volume é igual em todos os cilindros. Então, se a moto é 1000, 4 cilindros, esse volume é dividido, os 1000 é dividido pelos 4 cilindros. Então, vai me dar 250 cilindradas ou 250 ml para cada cilindro dos 4 cilindros do motor de uma 1000, por exemplo. Os motores de 4 e 6 cilindros são os mais comuns. Eles garantem uma transmissão equilibrada da potência ao eixo de manivelas. Desde a invenção do motor a combustão, este princípio de funcionamento basicamente não sofreu modificações. Contudo, entre o primeiro motor de combustão interna de 1876 e os motores atuais de alto desempenho, há uma grande diferença. O tremendo progresso que fez, sobretudo, com que os motores modernos fossem econômicos, potentes e com baixos níveis de emissão de poluentes, foi... O próximo conceito agora é a potência. Temos que lembrar que a potência é igual a trabalho. Então, a primeira vez que potência foi calculada por James Watt. Então, ele pegou um cavalo, fez o cavalo puxar um peso de 150 kg por 4 metros e viu quanto tempo ele demorava. E o cavalo demorou lá 8 segundos. Então, 8 segundos puxando um peso de 150 kg por 8 metros é igual à potência de um CV. Lembrando que CV é a sigla, né, significa cavalo-vapor. Por que cavalo-vapor? Porque na época James Watt foi o inventor da máquina a vapor, tá? Por isso que o nome fica cavalo-vapor. Então, quanto maior número de explosões acontece no nosso motor por ciclo, por um tempo, maior é a potência desse motor. Então, motores de um pistão, que a gente tinha conversado lá no conceito de cilindros, ele acontece algumas explosões durante um ciclo de trabalho. Se eu tenho um motor de 2 cilindros, eu vou ter o dobro de explosões no mesmo ciclo de trabalho que um cilindro vai ter. Então, ele vai ser mais potente. O de 3 cilindros vai ter 3 explosões no mesmo ciclo, mais explosões, né, de 3 cilindros do que um cilindro vai ter. Então ele é mais potente do que o motor de cilindro. E de 4 cilindros, que é um motor muito usado em motos,
ele também tem uma grande potência, porque ele tem 4 vezes mais explosão no mesmo tempo que um motor de 1 cilindro ou monocilíndrico vai ter. Tá? Então a potência é o trabalho. Quanto mais explosões durante um tempo o motor consegue gerar, maior é o trabalho que ele gera. E esse trabalho que a gente vai chamar de potência, esse trabalho que vai fazer com que a gente tenha um ganho maior de velocidade, um ganho de aceleração no nosso motor. O nosso próximo conceito é importantíssimo e pouca gente conhece ele ou fala dele, que é chamado de torque. Torque é igual a força. Olha o Dojão V8 aí empinando, como um carro desse tamanho com esse peso empina, por causa da força, do torque que o motor dele tem. E como eu consigo torque? Muito bem, o torque é resultado de 2 coisas. Primeiro, a distância e a força. Então, com maior a força, maior o torque. O torque é a torção, aquilo que faz a roda virar, aquilo que joga o seu veículo para frente, força com que ele ande. Então, quanto maior a distância, o curso do pistão, maior o torque do motor. Ou eu tenho que aumentar a força, que é o quê? Maior a explosão que acontece em cima do pistão. Então, quanto maior a cilindrada do motor, que a gente viu lá que é o diâmetro, se o diâmetro do pistão for grande, maior é a potência, maior é a força de explosão em cima da cabeça dele. Essa força mais o seu curso gera um grande torque. Ou eu aumento o curso do pistão, diminuo o tamanho do seu diâmetro e também eu vou ter um torque grande. Então, cada motor é projetado para um determinado serviço. Então, por isso que cada motor tem um torque especificado. Então, quanto mais forte a explosão, maior é o torque. E o torque que vai fazer você ser impulsionado para frente. É o torque que vai jogar a moto para frente, ou o carro. Ela que é responsável pela sua aceleração, retomada, força de retomada. Só que isso tudo, isso que a gente falou, esses 3 conceitos, estão muito relacionados. Então, a potência, o torque e a rotação máxima que o motor atinge vão gerar essa sensação que nós temos de aceleração. Então, cada modelo de moto, pelo seu gráfico, conforme a gente vê aqui, então a gente tem a linha vermelha, que é o gráfico de potência, temos a linha azul, que é o gráfico de torque. Então, existe um momento de rotação que eu tenho, no caso desse motor aqui que eu peguei, 3.500 RPM é o pico máximo de torque que esse motor gera. E a 5.500 RPM é o pico máximo de potência. Então, nossos motores eles não têm o torque total a todo momento e não têm a potência total a todo momento. Existe um ponto de rotação que o torque é máximo e depois a potência é máxima. Então, quando nós começamos a acelerar, primeiro nós chegamos na parte de torque máximo. O que acontece aqui no torque máximo? É o momento que as explosões do motor estão mais fortes. Então, é o momento que o motor, nessa rotação, consegue admitir mais ar, mais combustível e ter a sua máxima força. Essa força impulsiona o motor a ganhar cada vez mais rotação. Porém, o torque vai diminuindo, mas como a rotação vai aumentando, e como eu falei para vocês, quanto mais ciclos de explosões eu tenho durante o tempo, então quanto mais rotação eu tenho, mais ciclos de explosão eu estou tendo durante o tempo, a potência vai sendo elevada até um ponto máximo do motor. Depois a potência cai. Ah, mas por que a potência cai? Porque o motor começa a se atrapalhar. Chega um momento que o motor está tão rápido que o ar não consegue entrar mais com eficiência dentro do motor. Então o próprio motor começa a dificultar, porque a velocidade é imensa. É difícil a gente mensurar isso aí pensando. O motor trabalha muito mais rápido do que vocês imaginam. Então até o ar começa a ter dificuldade de entrar. Então o motor começa a perder potência depois de um tempo. É lógico que esses valores, essa tabela, cada motor tem o seu. Então a gente tem que verificar. Mas o que é importante, a velocidade entre a força de aceleração, tempo de retomada e velocidade máxima que um veículo pode atingir está diretamente relacionado com esse gráfico de potência, torque e rotação. A gente tem que lembrar também que uma coisa que é muito importante para se gerar velocidade final alta é a aerodinâmica. Então, por isso que as motos Speed, conforme a gente está aqui vendo na foto, elas têm grande facilidade de ganhar velocidade e altas velocidades. Inclusive, essa imagem que está aqui da BMW, ela está num dinamômetro, que é um equipamento específico para medir a potência e o torque e a rotação dos motores. Então, ele vai gerar esse gráfico para que você saiba aonde você tem melhor torque, ao que rotação e que rotação você tem melhor potência. E qualquer alteração que a gente faz na moto,
seria interessante passar a moto no dinamômetro para ver se esse gráfico original que foi feito lá de fábrica, se ele teve alteração ou não. Ficamos por aqui então, nessa segunda parte do vídeo. Compartilhe com os amigos, dá o like se gostou, se não é inscrito, se inscreve. Espere que logo vamos ter o terceiro vídeo e nos acompanhe, se puder, a mais de 300 km por hora nas curvas, ou aqui no canal, ou na estrada. Te encontro lá. Até o próximo.